Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Tá bom, vamos para a palavra do Senhor, amém? Esse amém não me animou. Vamos para a palavra do Senhor, amém? Amém, que bom. Vamos falar hoje, gente, sobre um assunto que eu quero falar é sobre a solução que Jesus é para a nossa vida. Porque normalmente, né, a gente busca soluções aí, estamos sempre em busca de soluções. A gente acabou de cantar que o meu Deus é um Deus de milagres, né, um Deus que faz caminho no deserto. E a gente tem essa ciência, né? A gente sabe que Deus é poderoso, opera milagres. Só que nós temos uma leve tendência, senhoras e senhores, de buscar soluções em coisas, em recursos, em pessoas, em relacionamentos. E talvez para alguns de nós, o último recurso é buscar o Senhor. Talvez você está aqui hoje buscando uma solução que eu sei que Deus tem para a sua vida, mas você já está buscando resolver esse BO aí já faz um tempo. E como não deu certo com todas as opções que a gente tentou, agora vamos para Jesus, né? Já que nada deu certo, vamos lá, né? A gente está todo arrebentado, cansado, cheio de dilemas, aí a gente busca por último. Mas hoje nós vamos, em nome de Jesus, buscar o Senhor, porque sabemos que Jesus ainda é a solução. Amém? A palavra, gente, não é uma historinha para a gente só se inspirar. A palavra de Deus não é um conto assim para a gente... Não, gente, são registros, são testemunhos de pessoas que viveram grandes milagres. E isso aqui serve para mim, para você, como base de vida, para que eu olhe para essas histórias e fale assim, ó, meu Deus, se aconteceu com essas pessoas, comigo também pode acontecer. O mesmo Deus que operou e foi registrado aqui na palavra há 2000 anos atrás, é o mesmo Deus que opera ainda hoje. Você acredita nisso, amém? Então vamos ler Lucas 8, 41 ao 43. Então um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus e implorou-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, com quase 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho da casa de Jairo, logicamente, a multidão o comprimia, tinha muita gente ali. E havia ali também uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, mas ninguém podia curá-la. Aqui, gente, é uma cena muito célebre, muito conhecida, né, da cura da filha de Jairo, da cura da mulher do fluxo de sangue. A cena que estava acontecendo aqui era justamente Jesus chegando na prainha ali de Cafarnaum, onde ele estava voltando de Gadara, onde ele havia levado libertação para o jovem gadareno, aquele jovem endemoniado que havia um grande poder do inferno sobre a vida dele, que dominava ele, e ele fez um estrago naquela cidade, e Jesus chegou e os demônios se prostraram aos pés de Jesus, e aconteceu toda aquela libertação que você conhece, e Jesus estava voltando para Cafarnaum, e quando ele voltou, Jesus já estava muito conhecido ali na região, então, quando ele chegou ali na praia, já tinha muita gente aguardando a chegada para receber, e Jairo provavelmente já era o primeiro da fila, porque se você imaginar a cena aqui, né, diante de toda a multidão que estava ali, Jairo conseguiu falar com Jesus e acertar uma agenda com ele, né? Então imagina, com todo aquele alvoroço, você conseguir falar com a pessoa e conseguir levá-la ela até a sua casa, é porque provavelmente você era um dos primeiros da fila. Então Jairo estava ali levando Jesus até a sua casa, e era muito perto, entre essa praia e até a casa de Jairo, é coisa de metros, assim, talvez 200 metros no máximo, 300 metros no máximo, era perto, e no meio desse caminho, dessa multidão toda comprimindo
Jesus, todo mundo querendo falar alguma coisa com Jesus, tocar em Jesus, aparece uma mulher que estava já há 12 anos sofrendo muito, e ela, por saber que era uma mulher com uma doença que fazia com que ela ficasse considerada impura, ela provavelmente ela deve ter pensado assim, olha, eu não vou conseguir parar Jesus, conversar com Jesus, ele não vai me dar atenção, se eu encostar em alguém, o pessoal vai se considerar impuro, vai dar um alvoroço, então assim, ó, não vou chamar a atenção de ninguém, eu tenho certeza que esse homem é tão poderoso, que se eu só tocar na orla do seu vestido, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Então essa mulher tocou na orla do vestido de Jesus, e Jesus percebeu ali que dele saiu virtude, e ela foi curada, e teve toda aquela cena. No meio dessa cena, dessa demora, porque Jesus conversa com ela, e Jesus fica perguntando, alguém me tocou, o discípulo, Senhor Jesus, meu Deus, está todo mundo encostando no Senhor aqui, não tem como uma pessoa, não, alguém me tocou. Então, esse tempo todo, ele parou, a mulher conversou com ele conversou com a mulher, esse período de tempo que ele parou para conversar com a mulher do fluxo de sangue foi o bastante para que a menina, a filha de Jairo, morresse. Então, enquanto Jesus estava se direcionando à casa de Jairo, os amigos de Jairo, a família veio, Jairo, fala para o mestre aí que não adianta mais, sua filha já morreu, então não tem o que fazer. E Jesus foi mesmo assim, operou um milagre, a menina ressuscitou, e a glória do Senhor foi revelada naquele dia, e foi incrível. Você conhece a história, né, amém? Então, contei só um contexto assim bem rápido, para a gente entender o que estava acontecendo aqui nessa passagem. E essa história, gente, é muito interessante, que ela traz para a gente um panorama da humanidade, porque ela traz para a gente uma situação de uma criança, adolescente, doente, que estava à beira da morte e acabou morrendo, que ela representa para nós hoje, aplicando a nossa vida de hoje, ela representa as nossas crianças e os nossos adolescentes, jovens, e também aparece uma mulher adulta, que representa outra geração que também estava doente, sangrando, que é a nossa geração, os adultos, e representa nada mais, nada menos que a realidade da humanidade, do ser humano, que está doente. E, assim, gente, pensa comigo, né? Deus, quando criou o ser humano, Ele não criou com intenção de deixar o ser humano ficar doente e morrer. Não estava assim no roteiro da criação do Senhor, quando criou a humanidade, falou assim, não, vou criar, vai morrer, vai ficar... Não, Ele criou para que vivesse de forma eterna. E o que aconteceu com essa criatura que foi criada de uma forma eterna para que houvesse essa interrupção do plano? Quando o pecado entrou no mundo, quando Adão e Eva pecaram. Adão e Eva pecaram e a morte entrou neles. O pecado trouxe a doença, a morte em si. E não era plano do Senhor, logicamente. E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essas doenças que estavam tanto na filha de Jairo, quanto na mulher do fluxo de sangue. E quem sabe as doenças da mulher também representam escolhas que fizeram ela sangrar, como nós estamos sangrando por alguns dilemas. Então a gente vai chegar lá e isso vai entender tudinho que eu estou falando aqui. Em primeiro lugar, a filha de Jairo, que representa as nossas crianças, nossos adolescentes. Vamos raciocinar comigo aqui. Eu estou com calor, gente. Botei a roupa que minha esposa mandou botar. Ai de mim se eu tirar. Então não dá, ela está me olhando aqui, então não dá. Eu imagino que Jairo era um homem de boa situação financeira. Ele era um homem bem posicionado na sociedade, ele era um chefe da sinagoga. Então, é bem provável que Jairo, ele tinha uma boa casa, ele tinha uma boa estrutura financeira para manter a sua família, segurança, tinha uma qualidade de vida num nível da época bom, acesso à medicina,
além de ter acesso por via financeira, ele também provavelmente tinha acesso à medicina por via de influência, pela posição que ele ocupava na sociedade. Então, eu acredito que a filha de Jairo era uma menina bem criada, com boas condições. Ela tinha tudo o que precisava para ter uma ótima vida na época, né? Ela não passava necessidades, tinha acesso a uma vida segura, saudável. Provavelmente, Jairo, como chefe da sinagoga, era um homem conhecedor das Escrituras. E um bom conhecedor das Escrituras, ele provavelmente também criava a sua filha numa plataforma de bons princípios, sendo pautado, né, nos princípios, nas leis de Moisés, e tudo que poderia trazer de ensinamento para sua filha. Então eu olho para essa menina, para a filha de Jairo, ela tinha tudo para dar certo, tudo para ser uma menina incrível, uma menina que tinha um futuro promissor, incrível pela frente, por causa do ambiente que ela vivia, né? E essa condição, gente, também é parecida com a nossa, né? O fato de você estar aqui na igreja, por exemplo, hoje, num domingo, é porque você está buscando ao Senhor, buscando uma vida que venha a ser pautada na palavra do Senhor, onde tem bons princípios. Todos aqui temos um lugar confortável para morar, então nós temos também boas condições para os nossos filhos. Todos aqui, eu tenho certeza que trabalham muito para dar boas condições para os seus filhos, cada um com a sua realidade, cada um com a sua capacidade, mas dentro da sua realidade. Então, nós também, como Jairo, somos pais preocupados em dar uma boa criação para os filhos e fazer com que os filhos sejam boas pessoas, protegidas, saudáveis. Faz sentido, gente? Amém? Faz sentido? Eu acho que faz sentido, né? Eu acho que eu estou falando algo que você e eu vivemos. E a gente está aqui na igreja, então o fato de vir à igreja, participar de uma igreja, também traz para a nossa família um respaldo espiritual, um respaldo moral, para que a gente possa elevar também esses critérios aos nossos filhos, para que eles sejam pessoas de bem na sociedade. Então, eu posso dizer que estamos cuidando, fazendo o máximo que podemos para os nossos filhos. Jairo também fazia. Mas também não estamos totalmente livres de algum momento de problema e desvio no meio desse caminho. Porque, apesar de todo o cuidado que Jairo tinha, a filha dele ficou doente. Interessante, né? É tipo nós, assim, poxa, eu cuido tão bem do meu filho, por que ele está tão doente, por que ele ficou gripado, por que ele está com isso? A gente fica, poxa, por quê? Por que eu estou passando esse dilema com o meu filho? Poxa, eu estou criando ele né, dentro de um costume, de moral, de bons princípios. Por que o meu filho está sendo essa pessoa, está com desvios de caráter? A gente tem esses... Porque os nossos filhos mentem, né? Fazem malcriações, fazem de tudo, né? Quem dera, né? Se o filho da gente fosse tudo que a gente quisesse, um botão, né? Aperta o botão de filho comportadinho, aperta o botão, pronto. Olha que incrível. Tem hora que eu tenho que lembrar a Ana, não fala assim, você é princesa. Como é que pede? Ela pediu gritando, brigando com a gente. Eu falo assim, como é que princesa pede? Ela assim, ó, por favor. Aí ela lembra que é uma princesa, mas às vezes ela não lembra. Na maioria das vezes a Ana não lembra que é uma princesa. 99,9% das vezes ela não lembra. E eu tenho que ficar lembrando. E olha que a gente ensina. Porque o errado a gente não ensina. A gente só ensina o certo. E mesmo ensinando o certo, os filhos da gente erram. Porque eles têm um pecado nele, gente. Eles já têm essa tendência pecaminosa. Então, vou ler aqui alguns dados, gente, atuais das nossas crianças e adolescentes no Brasil. Para a gente entender um pouco desse panorama e entender o porquê que os nossos adolescentes são doentes. Tá, ó, olha aqui, olha só que interessante. 1 a cada 5 pessoas com problemas emocionais hoje no Brasil, 1 a cada 5 são crianças e adolescentes entre 10 anos e 19 anos. Então, a cada 5 pessoas passando por dilemas, transtornos emocionais,
a cada 5 habitantes, uma é uma criança. Então, é um número expressivo. Metade das condições de problemas emocionais na vida de um adulto são originários da infância e da adolescência, e eles são expostos a partir ali dos 13, 14 anos de idade. Alguns dilemas que nós vivemos hoje são de hoje, né? Do estresse físico, da criação dos filhos, dos problemas de saúde, da nossa dieta desregulada. Aí são dilemas nossos atuais, de hoje. Mas alguns problemas emocionais que carregamos em nosso coração, nas nossas emoções hoje, provavelmente, uma boa parte, esses estudos aqui dizem que vem lá da adolescência e já começaram lá. E provavelmente não foram tratados de forma adequada, e por isso hoje vivemos alguns problemas emocionais, porque não foram tratados adequadamente lá na adolescência. Então, hoje os nossos adolescentes estão vivendo isso. Eles estão exatamente nesse momento que precisam de atenção, de cuidado, de preparo da nossa parte, pais, adultos, para que eles possam superar, aprender a passar por alguns problemas, para que eles não levem alguns problemas hoje para a vida adulta. Estão entendendo, gente? Amém? Vamos lá. O suicídio, gente, é a terceira principal causa de morte entre adolescentes entre 15 e 19 anos. Hoje, são dados atuais do nosso país. Cerca de 1.000 crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos cometem suicídio no Brasil por ano. Quando eu vi esses dados aqui, eu fiquei assustado, porque eu conheço muito aqui o Colégio Santos Dumont, ali tem mais ou menos 1.000 alunos. Então, imagina, a cada ano, um colégio inteiro daquele ali, como se caísse um míssil e matasse todos os alunos daquela escola. Todo ano acontecesse isso. Cara, para mim isso foi, assim, ó, me rasgou o coração. Porque a gente lê dado, a gente parece, 1.000, mas a gente tem quantos milhões de habitantes? Não, 1.000 adolescentes é muita gente. Todo ano é muito adolescente. E isso são dados reais. Reais. Aí olha só que pesquisa interessante. Fizeram uma pesquisa de 20 anos, dos anos 2000 até 2022, mais ou menos, sobre o senso de pertencimento que uma criança e um adolescente tem dentro da escola. E olha que interessante. 91,4% das crianças nos anos 2000, na década ali de 2000, 91% entendia que tinha facilidade de fazer amizade na escola, porque era fácil. Então, 91% não tinha dificuldade de se relacionar. Eles não se sentiam excluídos. E esse pouco que sobra acaba sendo meio que engolido, né, pelo restante, porque aqueles mais tímidos, é tanta gente que sabe se relacionar, que os mais tímidos conseguem se envolver e está tudo bem. Isso, anos 2000. Em 2012, esse índice de alunos que tinham facilidade de fazer amizade caiu para 86%. Em 2022, esse índice de alunos que tinham facilidade de fazer amizade na escola caiu para 69%. De 91% para 69%. Eu estou falando de praticamente a metade da escola tem dificuldade de se relacionar, de fazer amizades. Quando se muda de cidade, talvez, ou quando muda de escola, fica ali 1 ano, 2 anos para fazer amigo, que não consegue fazer amigo, fica excluído, fica naquele problema terrível de não conseguir se relacionar. Praticamente é a metade da escola, gente. Então, olha só o que está acontecendo hoje no nosso país, né? E também aqui, fizeram um estudo sobre o sentimento de solidão desses alunos. O contrário, fizeram um estudo contrário. Em 2000, 8% dos alunos afirmavam que se sentiam sozinhos. Olha, é normal, né? Um número assim, eu acredito que nem todo mundo tem aquela facilidade toda de se relacionar, de conversar, de falar oi, tudo bem, de entrar numa rodinha. 8%, num bolo de muita gente, acaba sendo resolvido, né? Agora, em 2022, esse número passou para 26%. 1/4 inteiro de uma escola se sente sozinho, no meio de um monte de gente. Numa escola de 1.000 alunos, 260 alunos se sentem sozinhos, no meio de 1.000 pessoas. Dá para entender, gente?
O que está acontecendo? Isso aqui expressa as doenças emocionais que estão causando essa exclusão social das nossas crianças e adolescentes. Agora, eu gosto um pouco de lembrar, né? Provavelmente, tem gente aqui que viu Caverna do Dragão, não? Tem um monte de velho aqui, né? Alguém que viu TV Colosso? Ah, meu Deus do céu, coisa boa, né? Mais o quê? He-Man? Aí, ó. Cavaleiro do Zodíaco. Isso não é de crente. Mas eu via. E Jesus me deu livramento. Aconteceu nada comigo. Pokémon. Primeira geração. Bulbasauro, Charmander. E Digimon. Eu lembro da minha época, gente, quando a gente ia para a escola, a aula começava às 7 horas da manhã, a aula. A professora estava na sala às 7 horas da manhã. 6h15 a gente já estava na escola. Para quê? Para jogar bola. E não era uma bola da pênalti, da topper, era uma bola de papel. A gente, não sei se você fazia isso, né? Eu não sei se eu estou muito miserável, muito pobre, não sei se eu estava num deserto, né? Se vocês são tudo muito rico, eu era muito pobre, mas eu era assim. A gente pegava a folha de caderno, fazia bola, botava cola, passava fita crepe, fazia mais uma, até ter um tamanho digno para brincar. E a gente, 6h15 da manhã, já estava jogando bola. E quando não tinha a bola dessa de papel, a gente amassava uma latinha de refrigerante e brincava com a latinha de refrigerante. Quem brincava assim? Tem uns machos raiz aí, né? Quando não tinha a latinha, a gente brincava com a tampa da garrafa. Olha só, o nível de dificuldade cada vez maior. E a gente tinha umas brincadeiras bem educativas, assim, né? Por exemplo, a gente brincava com a latinha assim, ou com a tampinha. Se passasse debaixo da perna do outro, a gente ia dando soco nele até ele encostar a mão na próxima coluna. Bem educativa a brincadeira, né? Bem legal. Quem estava com catarro no peito já saía tudo, já ficava curado. O pessoal que estava gripado. Quem estava soluçando já perdia o soluço na hora. Era bem legal, assim, né? Aí tinha outras brincadeiras educativas, assim. Fusca azul, quem brincou de Fusca azul, né? Meu Deus. Não aguentava mais levar soco nas costas, passava um bendito Fusca azul na rua, pronto. Já havia uma mão nas costas, assim, nem vi de onde veio esse soco aqui, não sei, né? É umas brincadeirinhas, assim, bem fofas, assim, né? Bem purpurinadas, né? E a gente vivemos, né? Estamos aí, né? Estamos vivos, né? Inteiro. Mas a gente vivia numa época onde existia muito relacionamento. Por isso que nos anos 2000, a gente está falando de 20 anos atrás, 25 anos atrás, as crianças tinham poucos problemas emocionais. Por quê? Porque se relacionavam com mais pessoas. Eu lembro que a gente morava longe da escola, precisava pegar ônibus. Mas a gente gostava de ir a pé, só para ficar mais tempo brincando e conversando. Porque uma galera, minha turminha, eram uns 10, assim, a gente ia tudo a pé para a escola. Ia conversando, já ia brincando e voltava. Porque relacionamento. Quer ver outra coisa que antigamente acontecia? Falei de desenhos aqui, né, para eu não perder o raciocínio. Como é que a gente assistia desenho na nossa época? Acontecia um capítulo épico de Dragon Ball Z, quando ele estava derrotando o Freeza. Aí quando ele dava o Kamehameha, acabava, porque era 15 minutos de desenho. O que acontecia? Próximo capítulo só amanhã. Aí o que você tinha que fazer? Esperar. Essa espera fazia com que a gente aprendesse a fazer outras coisas, a esperar. Aí o que acontecia? No outro dia, a sua mãe mandava você fazer alguma coisa bem na hora do desenho. Parecia que o inimigo pegava ela assim, para acabar com a sua paz, assim, né? E aí você via o desenho, não perdia o capítulo e desobedecia a tua mãe, ou você perdia o capítulo. Aí o que acontecia quando a gente perdia um capítulo? Só ano que vem aquele mesmo capítulo. Porque tinha que acabar a saga inteirinha. Aí, ano que vem, tocava de novo, aí a sequência. Aí tu não podia perder a sequência. Olha só que matemática para assistir um desenho, gente. Era terrível, mas era incrível. Porque a gente tinha essa expectativa. Aí tinha comercial, propaganda. Aí eu e minha irmã tinha uma disputa terrível, né? Quem chegava primeiro no sofá mandava no controle. Só que quem tivesse que ir no banheiro ou beber água, perdia a autoridade sobre o controle.
Aí o outro que trocar, botar o que quisesse. Meu Deus, a gente quase fazia xixi no sofá, assim, para não ir. Cara, terrível, sabe? Terrível. E assim, isso que a gente pegou, já a televisão, a primeira televisão nossa, tinha que levantar do sofá para trocar o canal. Que aí depois minha mãe comprou uma CCE, que ela fechava o tubo de imagem, tinha que dar um tapa do lado dela assim, ó, para abrir assim. Aí eu acho que o vizinho via a gente batendo na televisão, Jesus, estão matando alguém lá dentro daquela casa. Pá, pá, batia assim e abria o tubo assim, a gente assistia. Cara, incrível essa fase, gente, incrível. Tu vê que até exercício físico a gente fazia para assistir uma televisão, né? Hoje em dia, como é que é? A gente pega o Netflix, vê quantos capítulos quiser, não tem propaganda, não tem espera, não tem expectativa. Tu enche a tua mente de 30 capítulos de uma vez só, tua mente não consegue assimilar tudo, e você fica com tanto assim de conteúdo na tua mente, e vomitando conteúdo. Tu não fica assimilando o conteúdo. Tu vê, antigamente a gente via um capítulo hoje, meu Deus, que emoção. Aí a gente chegava na escola, tu viu, cara, o Genkidama que o Goku fez lá, matou um monte de gente. Não, aí não era assunto. Hoje você vê 30 capítulos de uma vez só, tu nem lembra. Sabe assim, é um bombardeio de informação que vai causando em nós esse isolamento. Antigamente, da nossa turminha de 20 crianças ali da rua, 2 tinham videogame. Aí como é que a gente jogava videogame? Todo mundo junto, porque não tinha jogo online para cada um ficar trancafiado dentro do seu quarto jogando, cada um da sua casa. A gente tinha que ser obrigado a ir na casa de um. Aí era uma briga, porque um queria dar o controle, o dono da casa não aceitava perder, aí já brigava, já dava um soco no outro, aí já a mãe brigava com a gente, aí já não. Aí o último da fila não jogou porque brigaram antes. Um caos. Mas tudo isso era relacionamento. A gente torcia, nossa rua não tinha asfalto. A gente torcia para chover, para jogar bola de cueca. Aí fazia um timinho de futebol, todo mundo de cueca. Aí tinha uns meus amigos com as cuecas tudo furado assim, a gente ria da cara deles. Era terrível, cara, terrível. Mas tudo relacionamento. Era tudo junto, todo mundo junto. Então, provavelmente, esse estilo de vida proporcionava em nós uma capacidade melhor de suportar os dilemas das emoções. Por quê? Não porque éramos melhores, mas porque o ambiente de comunhão nos tornava mais fortes. Estão entendendo, gente? Amém? Então não é que a gente não pode olhar para a geração de hoje e falar assim, essa geração não aguenta nada, essa geração é fraca, essa geração não quer trabalhar, essa geração não é culpa deles. A culpa é nossa. Porque a gente está investindo em muita tecnologia. A gente está investindo em muita proteção. Os filhos não vão mais sozinhos para a escola. Antigamente, menino de 8 anos, não tinha celular, cara. Como é que uma mãe ficava em casa sem saber se o filho chegou na escola vivo? No Rio de Janeiro? E aí? Não sei se foi sequestrado para roubar os órgãos. Sei lá o que pode acontecer. Mas não. Ia, voltava, comia aquela merenda lá, aquela merendeira, botava o dedo dentro do Nescau, assim, dedo todo cheio de ferida na unha. Aquela concha toda engordurada, aquela canequinha azul toda arranhada, toda cheia de gordura, tu via assim, tomava aquele Nescau gostoso, uma rosquinha murcha, que delícia! E era assim, gente. E a gente ia, voltava, e nada acontecia. Hoje a gente com esse senso de proteção demais, a gente está evitando as crianças, os adolescentes, de ter um senso de conquista, de autoproteção, sabe assim? Porque estamos limitando a capacidade que eles já têm para viver. E acabou. Quando a gente veio morar em Itajaí, eu tinha 15 anos, eu lembro que era tão frio, que eu vim do Rio, né? Primeiro inverno era tão frio, gente, que eu acordava, eu não tirava o meu pijama, eu botava o uniforme em cima do pijama, ia para a escola, voltava de pijama, só tirava a roupa da escola, continuava de pijama. Quando tomava banho, senão eu já dormia, já estava de pijama, né? Aí já dormia outro dia para a escola. Meu pai nunca perguntou assim, e aí, estava frio hoje? Tu morreu não no caminho, não? Não,
Eu ia, voltava gripado, sem gripe, pneumonia, sem pneumonia, o nariz correndo. E a gente hoje está protegendo demais, gente, demais. A gente não está tendo relacionamento. Gente precisa de gente não precisa de coisas. E a gente está com tantas coisas e pouca gente. Hoje, os meninos, para dar em cima de uma menina aí, é tudo via WhatsApp. Não tem coragem de olhar no olho e falar assim, oi, vamos sair, nós dois? Não, é via WhatsApp. E aí, tudo bem? Manda um oizinho lá. É o bichão, né, na rede social, né? Pessoalmente, o cara trava, né? Trava. Por quê? Falta esse senso de autenticidade humana. Nós já somos capazes de resolver esses problemas da vida, mas nós não podemos limitar essa geração a viver o que eles precisam viver. E as crianças estão aqui doentes. Olha quantas crianças estão se suicidando, gente. Olha aqui. Quantas crianças estão passando por dilemas tão grandes que não é culpa deles. Porque nós estamos acabando com essa geração. E aqui é um retrato disso, né? Agora a mulher do fluxo de sangue. Como a palavra diz, era uma mulher com condições financeiras. Porque Lucas fala que ela gastou tudo que ela tinha para ser curada e não conseguiu. Se hoje a medicina já é cara, e temos muito acesso, até público e tudo, imagina há 2000 anos atrás, como que era a medicina? Como que era o acesso? Tu precisava de dinheiro. Se tu não tinha influência, tu tinha que ter muito dinheiro. Então, se ela já estava sofrendo há 12 anos e gastando muito dinheiro com isso, provavelmente era uma mulher de uma boa situação financeira. Só que aqui traz para nós algo que precisamos pontuar na nossa vida. Que eu já falei sobre isso aqui hoje. A nossa tendência é sempre de buscar solução em todas as alternativas e, por último, buscar solução em Deus. E essa mulher fez isso. Ela já não tinha mais dinheiro. E ela buscou, no final das alternativas, aquele que tudo pode. Então, qual é um conselho que eu te dou? Pare de gastar os seus recursos. Não estou falando só de dinheiro, mas de vida. Sua saúde, o seu tempo, os seus sentimentos, o seu dinheiro, para resolver problemas e dilemas que só serão resolvidos com a presença de Jesus na sua vida. Então, antes que você gaste tudo que você tem para resolver e depois buscar o Senhor, então busque logo o Senhor para você não perder tudo que tem. Para você ter o Senhor e ter o que você tem. Porque a gente tem essa tendência de deixar por último. A gente só vai buscar quando assim, não deu mais, gastei todas as minhas forças, já me machuquei demais. E aí? Até quando você vai aguentar? E por que ela estava sangrando? No caso dela, era uma doença. Sangue é vida, né? Posso dizer, não exatamente nessa história, mas a gente vê muitos casos na Bíblia de doenças atreladas ao pecado. Até porque foi o pecado que trouxe a morte para nós. Então vamos considerar que o caso dela seja um desse. E por escolhas, por prioridades erradas, e eu faço uma pergunta para você hoje à noite. Diante dos seus dilemas, dos seus problemas, provavelmente você tem visto você sangrar. A sua vida, né? As suas forças têm ido embora, né? Diante dos problemas que você tem vivido. Alguns aqui há 1 ano, há 10 anos, outros há 5 anos, outros há 6 anos, outro há 2 meses. Mas esses problemas têm feito com que você esteja sangrando de fato, ficando fraco, ficando anêmico, ficando apático. A gente sem sangue. Aquele teve um probleminha alguns meses atrás, de anemia. E ela estava fraca. Toda hora, onde eu vi uma oportunidade para sentar, eu fiquei encostada, eu não conseguia nem ficar em pé direito. E a gente fica assim, apático, enfraquecido. Não sei qual é a área da sua vida que está assim.
já sangrou tanto que já está fraco. Quem sabe são os seus sentimentos, sua vida emocional. Você já se machucou com tanta gente, que você sangrou tanto que hoje você está anêmico, já está assim à beira da morte. Ou na sua vida financeira, né? Alguma área da sua vida sem responsabilidade, sem prioridades, está vazando sangue na sua vida financeira de um jeito que está deixando essa área da sua vida anêmica, enfraquecida. Ou na sua vida espiritual, ou na sua vida profissional. Quem sabe até no seu casamento, quem sabe o seu casamento tem sido dias, anos difíceis, que tem sangrado aí, perdendo a vida. Seu casamento está sem vida, porque está sangrando há muito tempo e não encontra lugar. Por quê? Porque nós, para resolvermos esses itens que eu estou falando aqui, casamento, emoções, finanças, todas essas áreas, a gente esteja buscando em coisas, em pessoas. Tem gente que, para se sentir feliz, precisa trocar o carro, porque está infeliz com o seu carro atual. Aí o cara fica, não, precisa trocar meu carro. Não, esse meu carro já era, é muito tempo com ele, já está com 100 mil rodados, já não é bom. Quando vender, começa a arrumar um monte de desculpa. Aí ele começa a andar infeliz, porque ele acha que a felicidade está no novo carro. Ou então, você está à espera de uma promoção no seu trabalho. Ou os solteiros aí estão colocando as suas expectativas. Não, eu vou ser feliz quando a pessoa da minha vida aparecer. E a gente cria essa falsa expectativa em coisas terrenas. Só que isso também faz a gente sangrar. E não só sangrar, faz a gente gastar energia. Porque a gente fica patinando. Porque a gente fica tentando resolver alguns dilemas e essa força que a gente entrega para resolver não dá em nada. Aí a gente sai dessa história cansado, frustrado, sangrando e mais fraco do que estava antes. Era o que estava acontecendo com essa mulher. Quem sabe o seu sangramento da sua vida seja algumas decepções que a vida proporcionou. Talvez você se decepcionou tanto com algumas pessoas que hoje você, nessa área, já está assim apático, já está... Ou você foi decepcionado por alguém, ou você carrega traumas da sua infância, você carrega algumas feridas que os seus pais te causaram, e essas feridas nunca foram fechadas, você nunca permitiu que essas feridas fossem de fato fechadas para que esse sangramento parasse, e até hoje você sangra. Quando toca em alguns assuntos na sua vida, dá aquela dor, dá aquele calorão, você não gosta de conversar sobre esse assunto, porque aquele assunto não é bem resolvido na tua vida. E quem sabe um perdão acaba esse sangramento. Quem sabe um pedido de desculpa, um pouquinho de humildade, talvez um pouquinho de amor, e a gente vai sangrando, né, gente? A vida é assim, ó. O tempo está passando. Quanto mais o tempo passa, mais litros de sangue estamos perdendo. Quanto mais litros de sangue estamos perdendo, mais fracos vamos ficando. E a vida vai se tornando assim cada vez mais pesada, cada vez mais difícil, cada vez mais cinzenta, a gente perde a alegria. Alguns de nós estamos apenas sobrevivendo, nos arrastando, porque a vida não tem mais graça. Tudo que eu vejo não tem mais graça. Tudo que eu tenho, que eu deveria estar grato e alegre porque o Senhor me deu, eu não tenho mais alegria porque eu quero coisas nas quais eu não tenho. Então eu estou ocupado, cansado, me frustrando, achando que eu vou ser feliz com as coisas que eu não tenho e esquecendo de me sentir feliz com as coisas que eu já tenho. Então, quem sabe esse sangramento está vindo de uma falta de gratidão da nossa parte. Então, talvez tem vários motivos nos quais podem estar nos levando ao estilo de vida da mulher do fluxo de sangue. E essa mulher deixou para a última alternativa. E essa geração, né, que é a nossa, alguns de nós pode também estar sofrendo alguns dilemas, sangrando na vida, de escolhas do passado, que eu e você fizemos na nossa juventude, escolhas essas que foram regidas pelos nossos prazeres carnais, escolhas baseadas no nosso egoísmo, que hoje nós colhemos frutos amargos de uma juventude irresponsável, talvez no nosso casamento, né?
pessoas egoístas, que não entenderam que o casamento é uma entrega, e são pessoas extrativistas que só querem arrancar, mas não querem se doar em nada. Então, alguns sangramentos em nós são originários dessas coisas, de escolhas sem prioridades, escolhas imaturas, decisões que tomamos baseado nas nossas emoções e não na nossa convicção, não no nosso entendimento, sem sabedoria. Pessoa sem sabedoria é o sinal de que não está andando com Deus, porque sabedoria não se encontra em livros. Em livros se encontra conhecimento, sabedoria se encontra em Deus. Então, quando temos escolhas que não são sábias, escolhas sem prioridades, sem bom senso, sem discernimento, é porque é um sinal que estamos andando sem Deus. E essa caminhada sem Deus vai causar ferimentos, vai causar sangramentos, que vai deixar a nossa vida muito ruim. Estão entendendo, gente? Amém? E graças a Deus ela encontrou Jesus, né, gente? E ela foi curada na hora, né? E agora eu vou trazer o que essas duas histórias têm a ver uma com a outra. Porque até Deus, ao montar esse enredo, né? Quando Lucas registrou, mas quem criou esse enredo todo foi Deus. Deus, ele é muito inteligente, até na agenda dos milagres, para que a gente entenda. Esses dois milagres aconteceram no mesmo dia, na mesma hora. Qual é o que aconteceu para que esse milagre acontecesse na vida tanto de Jairo, da sua filha? Os dois ouviram falar de Jesus. Porque Jairo, né, um bom religioso da época, provavelmente era contra o movimento que Jesus estava causando lá na época, né? Era uma ameaça para o sistema religioso. Então, para Jairo, um chefe de sinagoga normal, não procuraria Jesus, a não ser que alguém falou de Jesus para ele. Pensa comigo, vamos raciocinar. Seu filho está doente, há meses. Aí você já procurou um médico, vai ao pediatra, vai naquilo. Aí você tem amigos que também têm filho. Tu fala, poxa, meu filho está com isso. Eu conheço um médico, leva em tal lugar, leva em tal cidade. A gente conversa, né? Normal. Quem sabe Jairo não teve várias conversas com vários amigos, com várias pessoas, comentando sobre a sua filha doente. Nessas rodas de conversa, alguém deve ter falado assim, mas Jairo, tudo bem, tu já gastou um monte com a tua filha aí, ela está mal, olha, eu conheço, sabe esse homem aí que tem andado aí, andou sobre as águas, ressuscitou Lázaro, ele está por aqui, ele mora aqui perto, ele anda com Pedro aqui, o vizinho aqui, o Pedro morava pertinho de Jairo ali, tudo no mesmo bairro. Olha, ele anda com Pedro, com os rapazes aqui, ó. Procura ele, quem sabe, né? Alguém falou de Jesus para Jairo. Igualmente, a mulher do fluxo de sangue. Porque ela já tinha gasto tudo, então quer dizer que ela tinha ido em muitos lugares. E provavelmente numa dessas conversas que ela teve, de buscar a solução para o seu problema, alguém deve ter falado assim, olha mulher, eu conheço um homem muito poderoso. Um homem que acalma o vento e a tempestade. Esse homem, eu ouvi falar que ele ressuscitou um rapaz que já tinha 4 dias que ele havia morrido e ele saiu e está lá. Eu também ouvi falar que ele curou um cego aqui. Ele, cego de nascença. E foi falando, e essa mulher falou que, ei, eu acho que eu vou procurar esse homem. E por que eu penso isso? O nível de fé dela foi tão alto, porque ela, como uma mulher considerada impura no contexto social por causa da sua doença, ela pensou assim, olha, eu não vou conseguir falar com ele. Mas o que me falaram é tão poderoso, que eu acho que se eu só fazer isso aqui, ó. Já pensou, gente?
Sabe aquela indicação de um médico fera que você recebe, que tu fala assim, não, esse médico vai dar a cura. Sabe quando tu está doente há meses, há anos, 12 anos, e ninguém cura essa tosse de cachorro que tu tem. Os mais antigos falam tosse comprida, né? Aí alguém fala assim, olha, tem um médico tal ali no prédio, apartamento tal, aquele cara é top. Ele tira a tosse no tapa. O que tu fala? Meu Deus, eu vou lá, né? Eu tenho certeza que eu vou ser curado. Porque se ele curou você, ele também vai me curar. Provavelmente essa foi a conversa da pessoa com a mulher do fluxo de sangue. Ei, ele vai te curar, é certeza. É tão certeza, essa pessoa falou tão bem de Jesus, que ela criou uma convicção tão forte, que ela falou assim, ei, eu não preciso nem falar com ele, ele é tão poderoso. Eu vou encostar na roupa dele e vou ser curada? E foi o que aconteceu. Jesus olhou para ela e disse, olha, tua fé, hein? Tua fé te curou, mulher. E aqui está um ponto que eu preciso afirmar para nós. Qual é a principal missão da igreja na terra, gente? Me ajuda, vai. Qual é a principal missão da igreja na terra? Oi? Mas o que é levar o evangelho? Tem outra palavra que eu quero que saia do raciocínio de vocês. Fazer o nome de Jesus ser conhecido. Esse é o principal papel da igreja na terra. E eu me preocupo com a minha vida, gente, com a minha família. De nós estarmos vivendo uma vida de culto a culto, de domingo a domingo, buscando um evangelho dentro do interior de uma instituição religiosa, e a minha vida cristã e eclesiástica se limitar a esse ambiente. Porque se eu já estou aqui, é porque alguém falou para mim de Jesus. E hoje eu desfruto de uma vida de milagres, de cuidado, de bênçãos que o Senhor proporciona para mim. Só que a minha pergunta que eu faço para mim mesmo é a seguinte: eu estou fazendo pessoas que também passam por dilemas conhecerem o Jesus que transformou a minha vida? Porque quem sabe o evangelho parou em mim e em você. E a gente está só como espectadores. A gente está só como extrativistas do reino de Deus. A gente vai atrás das nossas soluções, achando que estamos servindo a Deus, mas na verdade estamos indo para a igreja buscando ser servidos por Ele. Olha o perigo. Porque a gente cria uma cena na nossa cabeça, que eu vou sair de casa e eu vou para a igreja receber a minha vitória, glória a Deus, aleluia. Eu estou vendo que é só um movimento de ir buscar algo e ir embora. E ir buscar a minha resposta. E ir buscar a minha solução. E ir buscar alguma coisa que eu preciso. Só que você concorda comigo que se ninguém falasse de Jesus para esses dois casos, provavelmente eles não iriam procurar Jesus. Eles iriam continuar procurando os recursos que a terra oferece. E isso aqui é justamente o que vivemos na vida, na humanidade. O mundo está buscando em coisas, em recursos, na terra, a alegria, o lugar seguro que eles acham que tem. Mas não conhecem aquele que tudo pode. Porque se conhecessem, o que Romanos 10 diz, gente? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se não o conhecem? Como conhecerão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? Está vendo que existe uma série de acontecimentos até que alguém venha conhecer a Jesus? E o que aí eu faço uma pergunta para mim. Como eu estou ocupando as minhas horas tão preciosas? A minha vida produz para a sociedade, para os meus amigos, ou até para a igreja que eu pertenço, a minha vida está produzindo
um fator facilitador para que o evangelho seja entregue para a nossa cidade de Blumenau? Ou eu sou mais um peso? Ou eu sou mais um que bate o cartão para Deus e fala, estou batendo o cartão e estou ok com Deus, estou entregando meu dízimo, estou dizimando, estou ofertando e está tudo bem, mas eu não estou produzindo. Produzir, que eu digo, gente, não é parar de trabalhar e fazer alguma coisa, não é servir na escala da igreja. Produzir é lá fora. Produzir é fazer com que o evangelho seja entregue. Eu e você somos como carteiros, como mensageiros. A mensagem não é nossa, a gente só leva. Nós temos uma carta que se chama Salvação da Humanidade. Está com a gente, porque chegou em nós. Agora muitos de nós está parando em nós. E tem muitos na nossa volta, na nossa roda de convivência, que está precisando ouvir de você o que Jesus fez na sua vida. Porque se eu for lá, ele não me conhece. Eu falo, você é mais um pastor. Você é mais um aí que está querendo um membro para a igreja dele. Mas se você falar assim, Jesus falou comigo, Jesus fez isso na minha vida, Jesus me curou da depressão, Jesus me tirou a solidão que eu tinha e me fez pertencer a uma família, Jesus curou os meus sentimentos, Jesus me tirou da lama das dívidas e me colocou num lugar de prosperidade, Jesus curou o meu corpo físico, eu tinha uma doença, Jesus me curou. Quando que nós vamos ter a capacidade de nos permitir a viver isso? Sabe por quê, gente? Tem uma coisa muito interessante nessas duas histórias. Ninguém vai saber quem falou de Jesus para eles. E às vezes nós, como igreja, queremos ser conhecidos. Às vezes como instituição, ou como pregadores, ou como pastores, ou como cantores, nós queremos que Deus me dê fama. Nós queremos seguidores, nós queremos curtidas, nós queremos relevância social. Nunca, a não ser nos céus, nós vamos saber quem falou de Jesus. Mas uma coisa eu tenho certeza: o fato dessa pessoa ter falado de Jesus mudou a vida dessas pessoas. E a mudança da vida delas foi registrada e eu e você temos a oportunidade de conhecer hoje. Então está vendo que poderoso? Esse é o papel da igreja. E eu quero convidar você a me ajudar, né? A fazer com que isso seja real. Porque essa igreja já faz muito. Eu sou muito grato pela família que Deus tem colocado nessa igreja. Nós temos os projetos sociais. Tem coisas assim que até publicamente não é ético falar o que está sendo feito, né? Talvez se você quiser um dia conversar particularmente comigo, eu quero te contar coisas que nós como igreja estamos fazendo. São coisas particulares, mais delicadas, que não é lícito falar assim publicamente, lógico. Mas que você tenha essa consciência em nome de Jesus, porque nós já carregamos Jesus na nossa vida. A gente precisa entregar esse Jesus. A gente precisa ser essa pessoa anônima, que ninguém vai saber quem é, mas Jesus sabe quem é. E essa pessoa precisa ouvir da sua boca. Com certeza um discípulo, se fosse falar de Jesus para Jairo, e Jairo não ia aceitar. Alguém falou para ele. Alguém falou para Jairo de uma forma tão convincente que Jairo foi atrás de Jesus.